Bem-vindos, estudantes, a mais uma aula dos nossos aprofundamentos, aula do nosso componente maravilhoso, para que a gente continue aí aprofundando as nossas discussões maravilhosas. Então, hoje a gente vai dar continuidade, vamos começar hoje a aula de desenvolvimento 1, né? E por sinal, já vamos aproveitar e fazer o famoso onde estou, quem sou eu, né? O nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente são os aspectos socioculturais da alimentação. Estamos na atividade 3, na aula de desenvolvimento 1. Lembrando que também a gente sempre tem o resumo do componente, as habilidades aí dos nossos eixos são investigação científica e processos criativos, e as habilidades específicas das ciências humanas e sociais aplicadas, né, que a gente vai trabalhar aí durante todas as nossas aulas, tá? Então, se vocês quiserem conferir essas informações e tal, é só vocês irem lá, que tá sempre no começo do PPT, é só baixar no repositório. E hoje, né, a gente já falou um pouco com vocês aí sobre a formação do povo brasileiro, né? Então a gente falou sobre a presença de dos portugueses, mas não só portugueses, né? Na verdade, de diversas etnias europeias, asiáticas, né? Americanas também, né? Se a gente pensar do todo o continente americano. A gente falou também sobre os povos indígenas, que eles têm aí diversas etnias, com diversas culturas, né? E como é muito errado a gente acabar olhando para esses povos como o índio, como se fosse uma coisa só. E também, né, falamos bem por cima ali sobre a questão do negro também, a gente não se aprofundou nas etnias africanas, né, espero que a gente consiga se aprofundar aí, mas também pensar que esse negro africano que veio pra cá, ele também é pertencente de diversas etnias, né, porque a África ela é um continente, né, e não um país ou uma cidade, como muitas vezes a gente dá a entender que a África fosse uma coisa só, mas não, ela é imensa em cultura, em hábitos, enfim. É uma multiculturalidade absurda. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses processos e como eles aconteceram para que a gente se tornasse o que a gente é hoje. Então, assim, a gente teve contato com europeus, a gente teve contato com asiáticos, a gente teve contato com africanos, com árabes, a gente teve contato com as Américas e como isso, né, se concretizou no que hoje a gente considera o povo brasileiro, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre dois processos, né, que é de aculturação e assimilação, tá? O que isso significa? A aculturação, ela vai ser ali o conjunto de mudanças que são resultantes do contato de dois ou mais grupos de pessoas, né, que são de culturas diferentes e são colocadas em contato direto e contínuo. E esse processo, ele pode levar ao desaparecimento de uma cultura ou de várias, dependendo de como isso acontece. O que isso significa, né? Pensando aqui no nosso processo Brasil. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a aculturação aqui, pensa, tivemos povos indígenas que estavam aqui desde o começo, né? Povos originários aqui dessa terra. Portugueses vieram para cá, né? Vamos pensar nos primeiros colonizadores assim, portugueses vieram para cá. Essas duas culturas, elas começaram a entrar num contato, não assim, tipo, turismo, eu vim aqui, passou 2 dias... firmeza, fui embora. Não, elas tiveram um contato permanente que durou muito tempo. O que acontece? Quando a gente tem esse contato contínuo, uma cultura acaba absorvendo coisas de outra cultura, né? Então, os indígenas também absorveram coisas dos portugueses e os portugueses absorveram coisas dos povos indígenas, né? E aí, quando a gente coloca, por exemplo, o negro africano que veio para cá escravizado, ele também trouxe com ele a sua cultura e esse contato direto fez com que disso, né, eles mesclassem essas culturas. Então, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa, por exemplo, religiões de matriz afro. Se a gente for comparar, por exemplo, a Umbanda, não vou nem pegar o Candomblé, vamos pegar a Umbanda, que é um sincretismo religioso. A gente tem a religião de matriz africana, que é o Candomblé. A gente tem o cristianismo, que veio com esses povos europeus. Eles se juntaram aqui, com esse contato contínuo,
o resultado disso saiu, por exemplo, como a Umbanda, que é um sincretismo religioso, né? Que faz sentido para nós aqui, mas que a gente não pode querer comparar a Umbanda, por exemplo, com o catolicismo, com o espiritismo e nem diretamente com o candomblé. Por mais que você encontre esses elementos, não é candomblé, não é catolicismo. Ele é uma mistura disso. Vamos dizer, a gente pode dizer que é um resultado dessa assimilação. A gente fica falando, por exemplo, indígenas tomam banho o tempo todo. E a gente herdou esse hábito, ainda bem, né, dos povos indígenas. Então, a gente teve uma colonização portuguesa? Sim. Então, a gente tem várias coisas dessa colonização, como, por exemplo, a nossa língua. Mas a nossa língua também traz elementos indígenas, como, por exemplo, mingau. Mingau é uma palavra indígena, né? Tapioca. A gente tem palavras de origem africana, como cafuné, enfim. Essas mudanças, esse contato entre as culturas, né, durante um longo período de tempo, ela vai trazer modificações. E é como se a gente pegasse um pouco dessas culturas e elas se mesclassem de alguma maneira. Tá? A gente pode pensar nisso até no micro. Quando você conhece alguém diferente, você conhece alguém que tem hábitos e gostos diferentes daqueles que você costuma ter. Se você vê essa pessoa uma vez só, legal. Você pode até ver uma coisa ou outra, mas foi um contato ali pequeno e vida que segue. Vocês vão sair dali, né, sem saber muito um do outro. Se a gente for pensar de alguém que a gente conviveu durante muito tempo na nossa vida e que era muito diferente da gente, a gente vai perceber que certas coisas, certos hábitos, gostos, enfim, dessas pessoas, a gente vai acabar absorvendo. E essa pessoa também vai acabar absorvendo certas coisas nossas. É esse mesmo processo, só que quando a gente pensa no sentido de uma sociedade, de uma cultura. É muito difícil a gente pensar, eu acho que é até impossível a gente pensar numa aculturação que elimine totalmente uma cultura. Mas quando a gente fala de um processo como a colonização, onde você tem uma imposição de uma cultura em cima das outras, esse processo pode fazer com que certas culturas sejam... eu não estou conseguindo pensar uma palavra melhor, mas assim, prensadas, né? E acabem ali sendo colocadas muito para escanteio, enquanto essa cultura que é dominadora acaba ali se tornando mais hegemônica, ela acaba ali tendo um papel maior na nossa vida. Então, esses processos de aculturação, eles acontecem o tempo todo. Principalmente hoje, a gente pode pensar que a gente tem até alguns processos de aculturação que vão acontecer justamente pela internet. A gente tem contato com outros lugares, a gente muitas vezes acaba tendo contatos contínuos com outros lugares e absorvendo certas coisas que a gente está vendo. Quando a gente olha lá para trás, muitas dessas aculturações, ou elas eram por encontro de culturas e civilizações em um território, e aí é meio que esse processo, a gente está aqui junto, estamos conversando e a gente vai juntar esses aspectos, né? Pega um pouquinho de um pouquinho do outro, mas boa parte desses processos de aculturação, quando a gente fala colonização, não é essa tranquilidade de, como eu falei, você conhece alguém, fica com muito tempo com ela, e aí você vai lá e você acaba pegando certos elementos culturais dela, e ela pega elementos seus. Quando a gente fala de colonização, esse é um processo que ele é forçado. O que acontece? Os portugueses vieram para cá. Ou a gente pode pensar qualquer outro processo, mas a gente vai usar os portugueses de Brasil, porque é o assunto aqui que a gente está tratando nesse momento, é o Brasil. Quando o português vem para cá, não é que a gente está tendo uma convivência de respeito de culturas, que ele está olhando para a cultura do outro e falando assim, nossa, legal, vamos aqui juntar, né? Vamos ir entrando em contato, e isso vai modificando ao longo do tempo as nossas relações, porque justamente a gente vai ao longo desse tempo absorvendo esses aspectos culturais. Não, vira um aspecto impositivo. Então agora no Brasil vai se falar português. E eu não quero saber qual língua era falada aqui antes. Agora é português. E se você não fala português, você não faz parte dessa sociedade. Entenderam? Vocês tinham uma organização de vida aqui antes? Poxa, super legal.
Não, não existe mais isso. Agora é da maneira com que eu estou falando, é da maneira com que eu estou estabelecendo. Então, esses processos de aculturação, eles podem sim acontecer de uma maneira mais orgânica, mais natural, mas principalmente quando a gente olha por processos de colonização, né, ou processos de guerra, enfim, esse processo de aculturação, ele é um processo imposto. Então, quer dizer, eu estou impondo para você que você modifique a sua cultura, eu estou impondo você que você se adeque àquilo que eu estou passando. Mas é óbvio, você não vai apagar aquela cultura. Aquela cultura, ela vai existir ali, por mais que exista essa tentativa de apagamento, mas algumas coisas, como resistência, vão se manter. Algumas acabaram realmente... vamos dizendo assim, sendo quase anuladas? Sim, se a gente olha, por exemplo, para os incas, para os maias, até algumas etnias brasileiras que foram realmente, passaram por esse processo de genocídio e não existem mais porque justamente eles foram massacrados, aí a gente está falando de um processo de extermínio de uma cultura, né, em que você apagou uma cultura justamente pelo genocídio, pelo massacre e por tantas outras coisas. Mas normalmente quando a gente olha, por exemplo, aqui para o Brasil, para outros povos indígenas, a gente olha, por exemplo, para os povos africanos, eles, por mais que tenha tentado haver esse processo de apagamento, eles ainda existem dentro da nossa cultura. Talvez não de uma maneira que a gente consiga ver claramente, mas a gente ainda tem esses traços misturados àquela cultura que foi imposta para nós. Então, esse processo de aculturação, ele tende a ser uma troca. Tende a ser uma troca, né? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes é uma imposição. Então, a gente tem esse processo de aculturação, tá? E esse processo de aculturação, a gente também tem a assimilação. A assimilação é o termo que a gente usa para poder falar sobre esse processo de mudança na personalidade das pessoas que estão envolvidas nesse processo de aculturação. Então, todas essas pessoas que, vamos dizer, são resultado, né, desse encontro entre essas duas culturas, essas pessoas, né, que estão ali nesse processo onde essas culturas elas estão entrando em contato permanente, né, um contato contínuo, permanente não, né, contínuo ao longo do tempo, elas vão passar por esse processo de assimilação, onde eu assimilo essa cultura, eu trago para mim esses elementos culturais e isso muda minhas perspectivas. Então, o português que veio para cá, ele assimilou processos tanto da cultura indígena quanto da cultura africana e isso fez com que a gente gerasse o que a gente considera cultura brasileira. Esse indígena e esse africano, que foi para ele imposto esse contato, que foi imposto para ele uma nova cultura, ele vai vir com a sua cultura e esse essa imposição, no caso, que foi feita a ele, também vai modificar esses processos que ele tem dentro dele. E ele vai sair dali como se fosse uma terceira pessoa. Por quê? Porque ele não vai ter só a cultura africana, ele não vai ter só a cultura portuguesa. Ele passou por um processo onde ele assimilou essas culturas e saiu dali, né, vamos dizer, com uma terceira visão do mundo, que é a junção daquilo que ele viu desse contato cultural, né? E a gente tem essa aculturação, inclusive, pessoal. Se você, por exemplo, sair do Brasil um dia e for morar em outro lugar, e aí esse é o importante do contato contínuo, porque se você for de férias, sabe, passei uma semana na Disney, você teve um contato ali, mas você está indo a turismo, você vai voltar e vai voltar à sua rotina, você vai voltar à sua realidade. Quando você, por exemplo, muda para os Estados Unidos, você vai morar lá, ou vai morar na Europa, ou em qualquer outro lugar do mundo, e você começa a conviver ali, você vai começar a absorver aspectos culturais daquele lugar que você está vivendo, né? No momento você vai olhar e falar, diferente, vamos lá, né? Você vai começando a absorver esses processos, essa cultura que você está observando e que você está inserido, e dali você vai assimilar esses processos e agora você vai ter uma visão de duas culturas mescladas. Você assimilou duas culturas. Por isso que às vezes
alguém vai morar fora, mora muitos anos fora, e ela volta pra cá com hábitos, com jeitos, com coisas diferentes, a gente fala, nossa, gente, você mudou, você virou gringo agora. É exatamente esse processo. Se você tem um contato contínuo com outra cultura, você vai começar a absorver esses traços culturais. Da mesma maneira que se um gringo vem pra cá, né, se um estrangeiro vem pra cá, ele também vai olhar e ele começa a morar aqui, ele vai absorver hábitos brasileiros. É só a gente ver, né, uma quantidade muito grande de imigrantes que a gente tem aqui na própria TV. Por exemplo, Paula Carosella, né, que passa aí direto na TV, vamos dizer assim, o Jacan, é que eu só lembro o nome de cozinheiro, né? Maravilhoso. O Anquier, o Jacan, Paula Carosella, enfim, essas pessoas que vieram pra cá, moram no Brasil, você vê que por mais que elas, em vários momentos, tenham hábitos culturais da onde elas vieram, a herança delas, né, do lugar da onde elas nasceram, da origem delas, elas assimilaram muitos aspectos brasileiros, elas assimilaram muitos costumes, elas assimilaram muitas coisas. Então, essa culturação, a gente fala, obviamente, de uma sociedade com outra. No caso do Brasil, realmente a gente assimilou diversas culturas que vieram para cá. A gente passou por esse processo de aculturação com diversas culturas que vai gerar a nossa cultura brasileira. Por isso que a gente fala que ela é tão plural, porque ela realmente é. Ela é um processo de aculturação que aconteceu com diversos povos ao longo da nossa história. Mas a gente também pode pensar e observar processos de assimilação com nós mesmos, né? Com pessoas ao nosso redor, que são ótimos exemplos de como a gente pode observar isso no micro. Né? É óbvio que no macro isso está acontecendo? Sim. A internet, querendo ou não, também está dando um dedinho nesse processo. Porque o fato de que muitos de nós, cada vez mais, têm contato com outras culturas e contatos constantes, também está fazendo com que alguns de nós, né, ao longo da história, e principalmente se a gente for pensar todos nós ao longo do tempo, também assimile outros aspectos de outras culturas com que a gente tem contato contínuo, tá? E essa aculturação, ela pode acontecer de duas maneiras. Então, a gente tem a direta, que é quando existe esse choque de culturas, e aí pode ser por colonização, como a gente teve aqui com os portugueses, por guerras, quando a gente tem invasão de territórios. Um ótimo exemplo é a União Soviética. A União Soviética, ela anexou muitos territórios à União Soviética, e isso também gerou um processo de assimilação. Imigração, aqui em São Paulo, por exemplo. Não tem como pensar em São Paulo, cidade, né, sem o processo de aculturação com, por exemplo, povos asiáticos e italianos, assim, né? Claro, existem muitos outros, como sírios, enfim. Mas eu olhando aqui, eu não consigo, por exemplo, pensar em São Paulo sem pensar em pizza. Eu não consigo pensar na cidade de São Paulo sem pensar na liberdade. E esses processos é um ótimo exemplo de como a migração, né, fez com que a gente passasse por esse processo e assimilasse dentro da nossa realidade. Foi aquilo que a gente falou da própria culinária. Se a gente for abrir hoje qualquer aplicativo de comida aqui, a gente vai ver pizza, esfirra, salgadinho de festa, que agora tá na moda o kit festa. Então, assim, a gente vai ver pizza italiana, a gente vai ver esfirra, quibe, árabe. E são coisas, você vai falar, são restaurantes étnicos. Não são. A gente, no caso desses alimentos, a gente realmente tem restaurantes étnicos? Sim, se você falar, vou comer comida tailandesa. Comida tailandesa a gente pode até falar. Mas, por exemplo, pizza. Ninguém imagina, gente, vou num lugar italiano comer uma pizza. Não. A gente come como uma comida regional. Macarronada de domingo, a gente não pensa nessa origem, né? A gente não pensa como algo cultural. A gente pensa como algo nosso, não externo à nossa cultura, tá? E a gente tem a aculturação indireta, que é quando esse processo acontece, obviamente, de maneira indireta, por meio dos meios de comunicação. Então, a televisão, redes sociais, os jornais, né? E já que isso vai afetar de maneira indireta o modo das pessoas agirem. Eu acho que uma das coisas que bombou há um tempo atrás e, na verdade, continua bombando nesse processo é o nosso contato com culturas asiáticas. A gente já tem uma colonização asiática muito grande em São Paulo há muito tempo.
Mas esse nascimento aí, né, na verdade, esse crescimento da cultura otaku, né, ou otome, né, se você quiser fazer aí divisão pelos nomes corretos, essa divisão otaku e otome, que a gente tem esse crescimento desse movimento, né, de hoje cada vez mais a gente está vendo os animes, a gente está vendo mangás, a gente está vendo elementos da cultura japonesa sendo assimilados por nós, isso é um advento da internet. Eu comecei a ter contato com anime, com mangá há alguns poucos anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, por causa da internet. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, desse boom da cultura coreana, e aí a gente vai falar sobre K-pop, a gente vai falar sobre skincare, que é uma coisa que veio de maneira, eu acho que mais forte, principalmente por causa da influência coreana. Isso são coisas que também vão vir do advento da internet e que cada vez a gente está assimilando. Hoje é muito comum a gente ver marcas nacionais, por exemplo, produzindo produtos de skincare e muitos deles seguindo a rotina de skincare coreana, né, de cuidados com a pele. Então você vai ver marcas nacionais, você vai ver propagandas sobre isso, você vai ver pessoas falando sobre isso. E justamente a gente está assimilando. A gente já não está mais fazendo essa divisão de isso é coreano, isso é Brasil. A gente está assimilando de uma maneira que hoje você olha para um skincare e você fala, gente, um produto comum, né? Vende na farmácia. Mas é algo que veio principalmente de uma influência coreana para cá. É claro que o skincare ele já existia de maneiras diferentes em outros lugares, né? Mas a maneira com que a gente recebeu ele e que ele está, vamos dizer, hypado hoje, tem muito a ver com essa vinda dessa cultura coreana com o advento da internet. Né? E aí a gente trouxe aqui imagens de como a gente pode pensar de uma aculturação direta, tá? Então aqui a gente tem o opressor ou colonizador, ou né, o nome que você quiser colocar aí, e a gente pode pensar, por exemplo, o português. Ele é um povo opressor no sentido de que ele veio aqui para poder impor a cultura dele, né? Então ele é o opressor. Aqui os povos indígenas, né, a gente pode estender aos povos africanos, são os povos oprimidos. São as pessoas que estavam ali e tiveram ali uma imposição cultural, né, de mudança cultural para eles. Esse processo de aculturação, ele vai, querendo ou não, gerar essa troca. E é por isso que a gente fala que talvez a gente possa pensar num apagamento cultural quando a gente pensa em casos de genocídio, quando a gente pensa em casos de massacres, que mataram todo o povo e não restou ali pessoas para passar a cultura adiante. Mas ainda assim, esse apagamento total, eu acho que não é nem possível a gente pensar, porque esse contato ele vai gerar uma troca. Querendo ou não, essa pessoa que está vindo para cá, ela vai, querendo ou não, absorver traços culturais. Nem que seja no aspecto de conseguir conviver e morar onde ele mora. E essa pessoa, ela vai também manter a sua própria cultura. Está dentro dela, ela foi socializada assim a vida inteira. E ela vai absorver de maneira impositiva, né, muitas vezes, essa cultura, né? Se aqui a gente poderia trocar o oprimido do opressor por uma cultura e outra, podemos. A gente pode dizer que se aqui a gente tivesse dois povos tendo contato direto por muito tempo, isso também aconteceria. E a aculturação indireta é porque a gente não tem esse contato real, né? A gente não, por exemplo, quando eu falei, por mais que a gente tenha liberdade aqui, a gente possa falar sobre a presença de povos asiáticos, esse hype agora que a gente tem com essa cultura coreana, eles estão na Coreia. Nós estamos no Brasil, né? No caso eu fiz ao contrário, mas você entendeu a ideia. Então nós estamos no Brasil, eles estão na Coreia, e aqui eu coloquei a TV, mas a internet é o que faz a cultura deles chegar aqui, a gente ter esse contato contínuo. E aí eu dei esse exemplo, mas os Estados Unidos é um dos melhores exemplos de como eles muitas vezes não precisam de uma aculturação direta para que ele se torne uma cultura hegemônica. Ele justamente com os meios de comunicação, com a internet, né? Quando você vê filme, tenho certeza que 90% dos filmes que a maioria das pessoas assistem, se não mais, são filmes produzidos nos Estados Unidos. E a gente acaba sendo imerso na cultura americana
o tempo todo. As séries que a gente assiste, boa parte delas são feitas e produzidas nos Estados Unidos. Os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente tem acesso. Então, esse também processo dessas culturas, elas estarem sendo colocadas pra gente o tempo todo, né, na mídia, isso também faz com que a gente tenha uma aculturação indireta. E os Estados Unidos, a gente pode dizer que são um desses povos que usa essa aculturação indireta o tempo todo, porque, querendo ou não, eles influenciam o mundo inteiro. É só a gente pensar em marcas, por exemplo, como fast food. Marcas de fast food, elas têm no mundo inteiro. Marcas de bebida, aquele refrigerante escuro, com logo vermelho, né? Ele tem no mundo inteiro. As pessoas consomem no mundo inteiro. Eu estava lendo esses dias esses dias não, já faz um bom tempo. Uma notícia sobre uma cidade no México que está tendo muito problema em relação à saúde da população por causa do consumo excessivo de refrigerantes, no caso dessa marca, que eu não falei qual que fique bem claro. Essa marca é uma marca americana, mas justamente por você ter essa aculturação indireta, esse produto está chegando lá, ele está sendo veiculado como propaganda nos filmes, nas séries, e está causando, por exemplo, problemas de saúde, porque as pessoas estão consumindo isso num número muito grande. Então, isso é um processo, por exemplo, de aculturação indireta. A gente não está tendo contato direto com essa cultura. Está pegando numa garrafa de refrigerante, mas você está passando por um processo aí de aculturação indireta. E aí, a gente tem uma teoria que parte disso, que é a do hibridismo cultural. Esse hibridismo cultural, ele é um fenômeno aí histórico-social que fala desde ali do começo dos primeiros deslocamentos humanos. Por quê? Porque esses deslocamentos, eles começaram a resultar de contatos permanentes entre culturas, de grupos distintos e distantes, que justamente por a gente começar a migrar, a gente começou a ter contato. E aí, por exemplo, o continente latino-americano, né, é um lugar de excelência para a gente pensar sobre esse hibridismo cultural, porque é um espaço de imigração e imigração desde as eras remotas. Por exemplo, quando a gente fala sobre datação, os primeiros seres humanos a chegarem aqui chegaram pela Ásia, pelo Estreito de Bering, desceram a América do Norte até chegarem no Brasil. Isso, vamos dizer, para que fique bem claro, a gente está falando disso, é o que a gente tem de registro histórico até agora. Não significa que daqui a alguns anos a gente não possa achar outras evidências. Mas a gente está falando de povos que saíram, por exemplo, da África, migraram para a Ásia, da Ásia pelo Estreito de Bering, chegaram na América do Norte e desceram até a América do Sul. E todo sujeito migrante é um sujeito híbrido, porque quando ele deixa a sua terra, né, e ele começa a conviver com outras pessoas, ele acaba internalizando esses aspectos. Então, quando a gente fala sobre pensar numa cultura, e eu acho que a palavra até é essa, numa cultura pura, é impossível a gente pensar, porque se a gente for olhar, toda a humanidade, ela é, na verdade, o resultado de todos esses processos de socialização e aculturação que ocorreram ao longo da história, entre diversos povos. Não tem como a gente dizer que a Itália saiu diretamente, ela só tem influência do Império Romano. Existem várias coisas ali. A gente não pode pensar no Império Romano sem pensar sobre a Grécia. A gente também não pode pensar sobre esses povos sem pensar na influência que eles tiveram dos povos egípcios. Então, ao longo de toda a nossa história, esse contato que a gente foi tendo com várias culturas ao longo do tempo vão criar esse hibridismo cultural. Então, quando a gente fala, uma cultura pura, por causa que é uma cultura que não tem miscigenação, é uma cultura que é só nossa. Isso é uma grande falácia, porque se a gente for pensar, hoje, todas as civilizações, todas as sociedades, elas foram fruto de aculturação e socialização desses povos ao longo da história, que foram se encontrando, fazendo essas trocas e gerando cada vez mais sociedades, tá?
Faltou ainda um pouco aqui, na verdade era só uma retomada de socialização para a gente pensar. Eu vou deixar isso como um desafio para você pensar em casa e para vocês responderem. Quais culturas têm tido mais influência na sua vida, incluindo atualmente? Não só da sua origem como brasileiro, mas hoje. Que cultura hoje te influencia muito, tá? Não esqueçam que tem as orientações do aluno no último slide, vocês podem baixar lá no repositório. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula, que vocês tenham entendido. E a gente se vê aí nas próximas. Não esqueçam de avaliar também, muito importante para nós. Até mais.